comentários de teólogos, né? Ajuda bastante, mas eu sempre vou aprofundar. Tá? A gente estudou nas últimas aulas quem é Deus, os atributos do seu ser, sua transcendência, sua imanência. Estudamos em quantas pessoas Deus existe, né? São três, nós temos a Trindade, estudamos amplamente a Trindade, Deus Trino, que é um único Deus, tá? Com três subsistências, três pessoas. É lógico que nós não vamos conseguir compreender Deus, dentro da nossa limitação. Mas podemos conhecê-lo, até onde ele se revelou para a gente. E agora, qual é a lógica do livro? Vamos agora estudar a obra de Deus. A obra dele. O que ele fez. E eu achei muito bom, o Tim Keller colocou aqui como e por que Deus nos criou. Ou seja, ele vai começar pela criação do homem. Normalmente na Bíblia a gente estuda a primeira criação de todas as coisas, mas ele, como o Keller resolveu colocar essa pergunta, para que nós venhamos a estudar a criação do homem. Por quê? Porque é a coroa da criação. E a partir da criação do homem, nós vamos ver todo o restante, criação, todas as coisas da lei, da palavra, né? E aí a gente vai estudando essa sessão. Isso aqui nós chamamos em teologia de teontologia, estudo de Deus. É a teologia propriamente dita, né? Então ele pergunta aqui no livro, olha por que Deus nos criou. Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem, para conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Então, eu parto aqui, gente, aí depois tem a passagem de Gênesis 1:27, nós vamos usar o Gênesis 1, 26 a 28, vai ser nosso texto base aqui, hoje, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar bem clara, e outra coisa que eu queria falar, este livro aqui, para quem quer aprofundar, sempre traga uma indicação, tá? Quem quiser aprofundar no conhecimento da antropologia bíblica, Antônio Roquemba, Criados à Imagem de Deus. É um autor reformado, ele já faleceu em 88, mas ele tem um posicionamento teológico muito coerente, muito bíblico, cita várias referências teológicas. Primeira coisa que eu quero, nem vou colocar em discussão aqui, tá? Nem vou entrar em discussão aqui. Nós temos duas concepções em relação à criação do homem. A concepção naturalista coloca que o homem foi criado a partir do nada, ou seja, a partir de uma evolução. Isso o afasta completamente da imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é uma concepção hoje, se a gente for levar em conta, é você vindo do nada, dando um salto no nada. Ou seja, isso destrói completamente a nossa fé, essa concepção. Tenta destruir. Não vamos nem discutir qual é o nosso pressuposto. Primeiro de tudo, o homem foi criado, ele teve um criador. O homem teve um arquiteto. O homem teve uma origem, uma criação. Pega essa mesa. Ela poderia se criar ao acaso? Não. As coisas criadas têm que ter um arquiteto, um criador. E nós entendemos que para haver uma criação como homem, nós teríamos um arquiteto, é Deus. Esse é o nosso pressuposto, tá? A gente está partindo nessa discussão a partir disso. Entendeu? Bom, quero que alguém leia. Quem vai ler para mim? Lê aí, abre a Bíblia. Gênesis 1, do 26 ao 28. Vamos lá. Gênesis, em casa também. Gênesis 1, 26 a 28. Vou dar uma controlada para ver se a transmissão está boa, gente. Gênesis 1, 26 a 28. Então, falando aqui, Pedro, é o seguinte. A gente tem duas concepções da criação de Deus. A naturalista, a concepção da criação do homem. A naturalista, que o homem veio do nada e foi uma criação ao acaso. E a de Deus, que é o nosso pressuposto, nós vamos partir daí. Então, leia aí para mim, Gênesis 1, do 26 ao 28. E Deus disse, façamos o homem à sua imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra,
e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a, tenham domínio sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Isso é santo demais, gente. Essa palavra de Deus é santa demais, é linda demais. Nós fomos criados ao quê? Sim, nós fomos criados como tudo foi criado no mundo. Mas nós temos uma coisa diferente. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma questão que coroa a nossa criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o maior feito do seu amor da criação. É o homem. Primeira coisa que eu quero falar. Imagem e semelhança. No hebraico, as palavras que traduzem imagem e semelhança, não vou entrar aqui nesse detalhe, que é muito chato às vezes, são sinônimos. Tá? Não existe diferença em ser imagem ou semelhança nas palavras utilizadas no hebraico. Porque na escolástica, Tomás de Aquino, eles tentavam separar a razão da concepção do corpo numa questão aristotélica, né? Tentando separar imagem e semelhança, é a mesma. Vamos considerar imagem e semelhança a mesma. A imagem e a semelhança. Primeira coisa, nós não somos Deus. Nós não somos como Deus, mas nós temos a imagem. E aqui eu queria citar um grande teólogo que eu gosto, o Pedro também gosta, Herman Bavinck. Vou ler um trecho dele aqui. Tá? O mundo inteiro é uma revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e perfeições. Cada criatura é, ao seu próprio modo, em sua própria medida, uma personificação do pensamento divino. Mas, dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus, a mais elevada e mais rica revelação de Deus, e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Nós não contemos a imagem de Deus, segundo Herman Bavinck, o que está nas Escrituras. Nós somos imagem. Nós somos semelhança de Deus. Nós não contemos, nós somos a imagem. A nossa criação. Né? Então, Bavinck coloca de forma genial isso. Nós somos imagem. Quando você olha para o seu irmão, olha para a sua esposa, quando você olha para o ser humano, tem que entender. Ele é imagem e semelhança de Deus. Mas teve algum probleminha aí no meio do caminho, depois da queda, né? Nós fomos criados como imagem de Deus. E aqui, eu quero dar uma perspectiva para vocês em relação à concepção, à criação original do homem. Depois eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Homem, segundo Anthony Joquema, que eu concordo plenamente, é uma pessoa criada. Essa concepção. Nós não somos uma coisa, um animal, simplesmente uma coisa criada. Somos uma pessoa. Né? Então, um homem criado é como barro na mão do oleiro. Nós fomos criados. Nós fazemos parte da revelação geral de Deus. Nós somos criatura. E como criaturas na mão do arquiteto, nós estamos sob a soberania. Então, ele tem os cabelos o número de cabelos da sua cabeça contados, ele sabe. Ele tem controle e soberania sobre todas as coisas, sobre toda a sua vida, sobre todo o seu ser, sobre a sua existência. Sobre tudo. Ele tem controle sobre isso. Deus tem controle sobre toda a sua criação. Então, como ser criado, a gente expressa a soberania divina. E isso, de alguma forma, expressa a imagem dele, de semelhança. Mas não como toda a criação. Há algo especial aí. Né? E nós somos também pessoa. E como pessoa, ser pessoal, como eu discuti
na última aula, a subsistência, né? Como pessoa, nós temos vontade. Nós não somos robôs na mão de Deus, né? A gente tem vontade. Nós somos capazes de tomar decisões. Nós somos capazes de expressar os dons que Deus criou em nós. Então, Deus, na sua criação, deu inteligência para o homem. Deu a capacidade de amar. Ele deu um corpo. Nós somos corpo e espírito. Nós temos um corpo, nós temos a alma. Espírito e alma, na Bíblia, também tem o mesmo significado. Tá? Eu sou dicotomista. Acho que faz mais sentido para mim do que considerar que o homem é tripartite, né? Corpo, alma e espírito. Apesar de ter duas passagens na Bíblia que são um pouco controversas em relação a isso, um dia a gente vai chegar lá. Mas nós somos pessoa criada, então a gente tem vontade, nós temos nossas ações. E aqui vocês já veem a parte da briga dos arminianos e dos calvinistas, né? O arminiano, ele hipervaloriza que o homem tem vontade, tem livre-arbítrio, tem ação. O calvinista, como eu, como Pedro, né, reformado, não, mas Deus é soberano sobre tudo, inclusive sobre a vontade. Né? Então, acho que nenhum extremo, nem outro. Sabe? Tem que haver equilíbrio nisso aqui. Nós temos vontade e ações. Nós somos capazes de tomar decisões. Nós temos vontade, nós temos a capacidade de tomar, de tentar seguir o rumo da nossa vida, de tomar decisões, com quem você vai casar, onde você vai estudar, qual igreja você vai frequentar. Mas nós estamos sob a soberania de Deus. E na criação, lá no jardim do Éden, havia um equilíbrio muito grande na nossa constituição como homem. Porque a gente era criado de pessoa, mas as nossas vontades e ações deveriam estar de acordo com a vontade de Deus, a soberania de Deus, um equilíbrio, porque nós fomos criados para a glória dele. Então, as nossas ações antes da queda eram todas direcionadas para a glória de Deus, direcionadas para a glória dele. As nossas decisões eram de acordo com a vontade dele, não com a nossa própria vontade egoísta. Então, havia um equilíbrio muito grande aqui. Havia um equilíbrio muito grande. Era tudo muito lindo. Só que havia uma possibilidade. Eu tenho que falar. Havia uma possibilidade aqui do homem escolher não seguir a vontade de Deus. Havia esta possibilidade. Certo? E aí, dentro do que o nosso irmão aqui leu no Gênesis 1, do 26 ao 28, a gente vê 3 funções do homem muito bem definidas. Nós chamamos de mandatos. O que acontece? Deus nos delegou a responsabilidade de viver e criar, e participar da criação, né? Como a obra-prima da sua criação, uma coroa da criação. Então, você pode ver, o primeiro mandato que a gente tem é um mandato espiritual. Isso aqui é muito estudado em teologia reformada. Tá? Pegar livros de teólogos reformados, o Fábio, o Perkoff, que é um sistemática reformada muito conhecido. Temos um mandato espiritual. O que seria isso? O mandato espiritual era cumprido quando você tinha uma relação no homem com Deus. Por ele ser criado, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha uma relação íntima com Deus. O homem passeava com Deus no jardim. Estava o tempo inteiro com Deus. Né? O mandato, chamado mandato cultural, o que seria isso? O homem tinha domínio e cuidado sobre toda a criação. Ele dava nome aos animais, às coisas. Ele cuidava da criação. Deus deu a função ao homem como vice-regente da criação. Alguns teólogos falam vice-gerente da criação. E o mandato social. Não é bom que o homem viva só. Homem e mulher criou. O homem não viveria só na sua solidão. Por isso que não era bom. Porque o homem foi feito para se relacionar. Deus criou a mulher como a maior
forma, a melhor forma de relacionamento do homem, independente de questões sexuais, tá, gente? A mulher complementa o homem, né? Então, o mandato social seria crescei-vos e multiplicai-vos por toda a terra. Vamos popular, vamos povoar essa terra aí. E os homens deveriam se relacionar socialmente uns com os outros de uma forma que obtivesse, demonstrasse a glória de Deus nesse relacionamento. Então, o relacionamento do homem com a sua mulher, que Deus lhe deu, e posteriormente com seus filhos, e com os povos, isso deveria se dar para glorificar a Deus. Então, em 3 versículos a gente vê que isso aí está implícito, né? Nós temos os mandatos espiritual e social, né? Mas aí, o que acontece, né? Tudo lindo. Mas, segundo Agostinho de Hipona, aqui ainda era possível pecar. O homem poderia desobedecer a Deus. O homem poderia não quebrar essa harmonia. Ou seja, o que é o pecado? O pecado é a falta de amor. É a quebra do amor de Deus, basicamente. É a desobediência. O homem tinha controle sobre todas as coisas, sobre toda a criação, porém, havia uma lei. Havia uma árvore que ele não podia comer. Havia uma lei. E o homem resolve desobedecer a esta lei. A partir do momento que o homem desobedece, quebra essa harmonia com Deus, ou seja, vou botar até em vermelho aqui, ó. O homem rompe com Deus. Há um rompimento aqui com Deus, né? Então, a partir desse rompimento com Deus, o que acontece? Aí, gente, aí é que o negócio complica um pouco na nossa Constituição. O pecado quebra essa harmonia, quebra, ele rompe a ligação, né, do homem, a harmonia do homem com Deus. Então, a primeira coisa que acontece é que a vontade de ação do homem passa a objetivar, a atender os seus desejos egoístas. Né? Faça o seguinte, agora você está por você mesmo, você tem conhecimento do bem e do mal, agora você objetiva o seu desejo. Então, as ações e a vontade do homem passam a não estar em harmonia com as ações e a vontade de Deus, a partir da queda. O que acontece depois da queda? Capítulo seguinte, quem me diz aí? Tem capítulo 3, a queda. Deus amaldiçoou a criação, amaldiçoou o homem, porém Deus ainda assim demonstra o seu amor. Ele faz roupas para os homens, o primeiro sacrifício, né? E permite que o homem ainda assim trabalhe e se multiplique. Mas no capítulo 4, o que acontece? Então a serpente disse à mulher. Não, o 4, capítulo 4. Foi expulso do jardim no 3. Mas no 4 já tem o primeiro homicídio. Ah, o Caim mata Abel. Caim mata Abel. Entendeu? Caim mata Abel. O homem já tenta contra a maior criação de Deus, que é o próprio homem. Então Caim mata Abel. As ações do homem começam a ficar ações maléficas para atender o seu próprio desejo egoísta. Desculpa, eu estou sendo severo aqui, mas é. Aqui é o grande drama da criação. Vocês veem hoje as guerras, conflito da Palestina, guerra da Ucrânia, Auschwitz. Porque agora o homem, suas vontades são para o dinheiro, é para o seu prazer. Os dons que Deus deu na criação para o homem passam a ser utilizados para o seu próprio interesse egoísta. Há uma ruptura com Deus, uma quebra.
E Deus, na sua justiça, no seu amor, mas na sua justiça, ele não pode compactuar com isso, senão ele estaria pecando contra ele mesmo. Estaria pecando contra Deus, ele estaria indo contra ele mesmo. Então, Deus não compactua com isso. Né? E, ao mesmo tempo, aqui que é a grande discussão teológica, tá, gente? O homem, como ser criado, depois da queda, o que vocês acham? Ainda existe a imagem de Deus no homem, ele perdeu completamente. O que vocês acham aqui? Ainda existe a imagem de Deus no homem após a queda? Não pense em redenção ainda, tá? O homem caiu. Ou perdeu completamente? É tal negócio, assim. Existem teólogos, isso gerou uma grande discussão nos anos, nesses séculos todos, tá? Grande discussão. Alguns teólogos consideravam que o homem tinha perdido completamente a sua imagem de Deus. Outros consideravam que o homem mantém essa imagem de Deus, sim, porém embaçada. O homem mantém padrões da imagem de Deus, qualquer homem. Tá? O próprio Calvino, João Calvino, ele tem uma concepção muito interessante em relação a isso. Ele considera o seguinte, que a imagem de Deus no homem, após a queda, o termo é esse aqui, foi totalmente depravada. Depravada. A imagem de Deus no homem não foi perdida. Ela está depravada, distorcida. Isso a gente vê pelas escrituras, entendeu? Ela foi totalmente depravada, distorcida, mas ainda está ali. Ainda existem fagulhas. Por quê? A gente vê que existem fagulhas. Né? Você vê que o homem, mesmo o homem não regenerado, consegue fazer boas obras. Essas boas obras para ele mesmo, seus interesses. Mas faz, não é para a glória de Deus. Nós construímos monumentos, nós construímos cidades. Tá? Nós somos capazes de, mesmo por amor aos nossos interesses egoístas, a fazer algum bem. A gente vê, nós temos capacidade de criar tecnologias, mas não é para glorificar a Deus, é para os nossos próprios interesses. Né? Então, a imagem de Deus, depois da queda, no homem, segundo João Calvino, é totalmente depravada. Depravada. Ele dá a entender nas Institutas, no seu comentário do Salmo 8, que não há perda completa da imagem de Deus. Existem fagulhas distorcidas, depravadas da imagem de Deus, mas existe. Quando você olha para qualquer homem hoje, você tem que entender o seguinte, ali existe imagem de Deus. Distorcida, depravada e embaçada, mas existe alguma fagulha. Inclusive, Calvino descreve que o homem, no seu íntimo, ele tem um senso da eternidade, ele tem a capacidade do culto, mas muito lá no fundo, que é o chamado sensus divinitatis, que está dentro de qualquer ser humano. Só que isso está também depravado, distorcido. Mas isso em apologética é muito importante na defesa da fé, quando você vai pregar o evangelho, porque você tem que entender que o Espírito Santo, ele atua regenerando o coração do homem, e esse senso de Deus, né, esse senso de necessidade de cultuar a Deus, ele é restaurado pelo Espírito Santo. Isso é lindo demais. Né? Aí o que aconteceu na queda? Mandato espiritual. Quebrou. O homem não tem mais ligação com Deus. Ele não quer mais ter ligação com Deus. Ele tem uma relação de quê? De inimizade com Deus. De oposição a Deus. É um mandato espiritual. O homem não tem mais relação de amizade e amor com Deus. É um corte completo. Deus não existe para ele, na vida dele, no dia a dia. No mandato cultural, o que o homem faz com a natureza, com a criação? Né? Nós destruímos a criação, nós destruímos os rios, nós desmatamos as matas, não temos preocupação com preservação ambiental, poluímos os ares, nós destruímos a criação de Deus, não temos o menor cuidado
Estou falando nós, colocando como fosse um homem pós-queda, tá, gente? Depois isso vai mudar um pouco. A gente não tem cuidado mais com a criação, a gente usa a criação, manipula a criação para os nossos próprios interesses, para ganhar dinheiro, para ganhar poder. É para isso que o homem, depois da queda, faz, né? Aí você vê, aqui, e Calvino, isso está muito vinculado aqui, que você também no social, o homem passa a matar, fazer guerra. Começa a ver divórcio, começa a ver separação, feminicídio, começa a ver guerra entre os seres humanos. Os seres humanos não têm mais a harmonia da sua vontade de ação um com o outro. O ser humano não vê mais o próximo é a imagem de Deus. Aí nós temos conflito no Oriente Médio, a gente tem conflito na Ucrânia, temos Auschwitz, Segunda Guerra Mundial. E aí você começa a ver, em relação a tudo aqui, começa a ver pobreza, crise social, degradação social, miséria. E é por isso que Calvino, nas suas colocações, isso é altamente reformado, tá, gente? Ele tinha uma questão de ação de justiça social muito grande na teologia reformada. Parece que não para as igrejas, né, reformadas. Mas Calvino prezava pela justiça social, por ajudar o pobre, ajudar o próximo, porque ele via Deus no próximo. Ele queria restaurar isso aqui. Então, essa bagunça toda que foi criada, né? Se criou toda essa bagunça, né? E aí, depois da queda, e a criação tem que ser avaliada. A criação do homem, eu avalio em relação à criação, queda, redenção e consumação. Tá? Um professor chamado Felipe Fontes que me ensinou a ter essa visão, que eu tive aula de mestrado. É muito, aliás, você encontrar dele na internet, no YouTube, o Felipe Fontes, ele fala sobre criação. É muito rico, muito rico. Mas o que acontece? O que acontece? O homem estava perdido nos seus pecados e delitos, morto. Porque Deus é o autor da vida. Se você rompe com Deus, o que vai acontecer? Morte. Inclusive hoje. Quem não tem regeneração, quem não tem relação com Deus, morre. Está morto. Eternamente. O que acontece? Na plenitude dos tempos, Deus, por amor a seres humanos, ele resolve consertar isso aqui. O que ele faz? E isso, assim, isso já é prometido desde o Antigo Testamento. Ele envia Jesus, que é o próprio Deus na forma de homem. Para quê? Para fazer a restauração da ligação do homem com Deus. Não poderia ser apenas Deus. Teria que ser um homem. Se por um homem veio o pecado, por um homem teria que vir a justiça. Mas um homem comum não conseguiria também fazer isso. Então o próprio Deus encarnou. Ele não teria condições por ele mesmo, dentro dessa toda essa condição depravada após a queda, não teria condições por ele mesmo de fazer isso aqui. Então o próprio Deus, a segunda pessoa, o seu filho, encarna, vem a esse mundo, vem a essa terra, vem a esse mundo de dor, dominado pelo pecado no mundo dominado pelo pecado. Ele vem restaurar todas as coisas. E aí você vê que ele, aí, o que a Bíblia diz, em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Tudo, o homem que deveria, homem criado, né? Na verdade, homem criado, mas como Deus, ele foi eternamente gerado, como pessoa. Ele cumpriu toda a lei, ele não pecou. Ele cumpriu isso aqui de forma perfeita, os mandatos, por nós. Então, ele é a imagem de Deus invisível. Ele tem perfeição. Ele é o nosso exemplo de homem perfeito após a queda. Vou pegar aqui, lê em 2 Coríntios 4:4. Natan, lê aí para mim. 2 Coríntios 4:4. Coríntios.
2 Coríntios 4:4. Estou com negócio de futebol, mas pensando no Botafogo, estou orando para o Botafogo, para o nosso pastor ficar feliz. 2 Coríntios 4:8. 2 Coríntios 4, versículo 4. Vamos lá. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo e a imagem de Deus não abrilhe para eles. O homem caído no pecado, ele está cego, ele não enxerga, ele vê tudo distorcido. Nós regenerados, a gente tem a visão retomada. Vê que o pastor Antônio está pregando sobre a passagem do homem cego de nascença que foi curado. E vai falar muito disso aí, tá? Ainda vai chegar nesse ponto. Mas aí coloca que Jesus é a imagem. Ele é a imagem, ele é a imagem de Deus. É a imagem de Deus que nós temos que perseguir. Nós perseguimos isso. Então, chegou um momento, Jesus vem, ele morre pelos nossos pecados, né? Ele faz justiça, nós recebemos a justiça dele. O Espírito Santo atua no nosso coração, regenerando o nosso coração e nos propiciando ter vontade e ação para com Deus, de arrependimento, né? E aí, a partir de agora, o homem criado, né? E o homem pessoa, volta a ter as suas vontades e ações de acordo com a vontade de Deus. Jesus faz isso na nossa vida. Ah, Manuel, mas é assim, ó. Agora eu vou fazer, na minha vida inteira eu não vou mais pecar, eu vou agora, tudo que eu fizer vai ser de acordo com a vontade de Deus. Não é assim. A gente tem aqui um processo de santificação, porque nós estamos ainda no mundo de pecado, nós estamos sob efeito do pecado, nosso ser, o pecado original. Nós temos aí um processo de santificação, aonde? Paulatinamente, gradativamente, a gente vai melhorando e nos tornando, nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. A gente vai tendo um processo de aperfeiçoamento, cada vez mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Tem aquele provérbio, né? Então, é um processo de santificação, onde nós vamos tendo as nossas ações de vontade de acordo com a soberania de Deus. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Apesar do homem ter rompido com Deus e suas vontades e ações estarem de acordo com os seus desejos egoístas, Deus continua sendo Deus. E ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as ações dos ímpios, que vão cumprir a vontade dele sempre. E não dá para a gente entender isso, tá, gente? Não me peçam para explicar como é que a gente vai entender, porque não dá para entender. Tem coisa que eu não tenho entendimento. Agora, é a vontade preceptiva de Deus e a vontade soberana dele. A vontade soberana se cumpre. Pode o homem fazer o que quiser, se cumpre sempre. Né? Agora, chega com Jesus bem, né? Isso aqui vai ser refeito. E a gente hoje, na nossa vida, quando nós fazemos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus e glorificamos a Deus, não dá uma alegria no nosso coração? Quando a gente trabalha, por exemplo, nosso trabalho hoje, vamos rever aqui uns mandatos hoje, nós regenerados, né? A gente trabalha hoje, nosso mandato espiritual. A gente tem com Jesus, com a regeneração, nós voltamos a ter a ligação com Deus, de amor. Nós voltamos a viver para a glória dele. Então, nós voltamos a ter uma comunhão, buscar a comunhão com Deus todos os dias na nossa vida. Que é a coisa que mais é uma delícia para a gente. Estar à mesa com Jesus, estar à mesa com Deus. É o nosso maior prazer, a nossa maior vontade. Né? Passamos a ter essa vontade, esse prazer. E a partir daí, isso Calvino também, ele fala muito nos institutos, né? Passamos a fazer nosso trabalho, a nossa relação de trabalho, de cuidado com o meio ambiente, para a glória dele. Então, quando você vai, eu médico, vou ver um paciente, eu estou tentando ver esse paciente para a glória dele.
Não é o meu desejo egoísta. Eu vou ajudar um irmão semelhante a mim, a glória dele. Qualquer um aqui no seu trabalho, você vai dar aula, tem os seus alunos lá, você vai ensinar aqueles alunos, você vai trabalhar com alunos para glorificar Deus, não mais que seus próprios interesses. Eu vou ter uma relação com o meu irmão, eu vou olhar para ele, você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, você vai olhar para o seu irmão, para a sua noiva, vai olhar para o seu pai, para a sua mãe, você vai ver o seguinte, por mais que você tenha problemas com aquela pessoa, existe imagem, ele é a imagem de Deus, distorcida, mas é a imagem de Deus. Então, a partir daí, você começa a ter uma necessidade de justiça social, de ação social, de ajudar quem está sofrendo, quem precisa, quem ainda não tem Jesus. Você tem necessidade de evangelizar. Você tem necessidade de ajudar quem está com fome, quem está injustiçado no mundo. Você começa a ter prazer nisso. Porque você olha para o seu próximo e você tem que ver o seguinte, é a imagem de Deus. É você ver homens jogando bomba em cima de criança palestina hoje, você fica horrorizado com aquilo, porque é homem criado à imagem de Deus, matando, dizimando crianças criadas à imagem de Deus, inocentes ainda. Da mesma forma que o Hamas vem e faz aquilo tudo, né? Atentado terrorista, homens criados à imagem de Deus, matando gente criada à imagem de Deus. Então você não pode tomar lado desse negócio. Olha bem como é que a gente contextualiza isso. Porque está tudo errado. Nós temos que viver em amor um com o outro. Esse mundo caído aqui, nós temos a função e a obrigação como crentes de ajudar o próximo. Ah, você não precisa ir para uma favela. Né? Você não precisa ir para uma comunidade. Você não precisa ir para a guerra. Faça isso no seu trabalho, na sua casa, para começar. Se você tiver problema com sua esposa, com seu marido, olhe que ela é a imagem de Deus, ela precisa de Deus. Você não é feito do pecado, então olhe com mais misericórdia. Tenha misericórdia e paciência, tenha perdão. Então aí, com isso, com essa noção, a gente começa a perceber o seguinte, começa a fazer muito sentido o que Jesus pregou para a gente no Evangelho. Se derem uma face, dá a outra. Se roubarem sua túnica, anda mais 1 quilômetro. Ama seu próximo, ama seu inimigo. Porque é a imagem de Deus. É difícil, né, gente? É difícil, né? Muito mais o seu irmão da igreja. A função da igreja, nisso aqui, gente, nesse processo de santificação, é fundamental. Porque a igreja existe para um apoiar o outro, um caminhar com o outro, um ajuda o outro. São pessoas regeneradas, que foram regeneradas pelo Espírito Santo, salvas por Jesus Cristo, daquela condição horrível com as terras. E que vão se ajudar, vão caminhar junto, vão seguir junto. Então, há uma restauração dos mandatos, né? Culturais, mas de forma ainda não perfeita, tá, gente? Você pode errar. É normal que você, ainda, em momento da sua vida, você esqueça um tempo de Deus, pense no seu desejo, é normal. Porque você ainda está sob efeito aqui do pecado. Mas saiba que agora você tem um Espírito Santo para te ajudar. O penhor do Espírito. Pedro colocou tão bem na última aula, né? Tem um penhor do Espírito para te ajudar. Pode, tem que se perguntar, pode perguntar. Assim, tem muita preocupação das coisas indígenas. Eu sei que não foi essa a mensagem. Vocês vão tomar partido, a gente não pode tomar. Eu lembro que uma escola que eu trabalhei, isso sim, 20 anos atrás, e eu comecei a pensar até hoje, né? Eu conheci uma pessoa, e eu achava assim, incrível como ela se posicionar, eles vendiam as assembleias, ela se expondo e tal. E assim, eu nunca passei pela cabeça, eu não era
cristã evangélica. Nunca passou pela cabeça que não era isso, era assim, moça. Ela fosse evangélica, sim, nas reuniões, eu me passei por Deus coragem dessa mulher vir me abaixar, assim, porque a gente estava com o secretário de Ela, né? tudo, e ela me estava tal. E aí, um belo dia, eu vi que ela falou que era evangélica. Eu dava aula para ali, eu dirigia, eu levava ali, bem devagar, absorver toda a classe do grupo. E aí, essa preocupação que eu tenho, né? Assim, essa preocupação que eu tenho, assim, que, de repente, eu me considero nova na fé, 12 anos. Mas que analisando, sabe, pensar e pelo religião evangélica passa muito disso, né? De você não se posicionar no sentido de defender, falar a justiça social, sabe? E claro, mas com essa doçura, mas que às vezes assim, você só vai conseguir algo se você for para a rua, principalmente assim, estou falando de professor, for para a rua, se você está de frente à cultura, se você. E aí, assim, não, eu tenho que. Não, Deus coloca os homens para governar. Deus não sei o quê. Não, Deus, se aquele que está lá foi Deus que colocou. E a gente sabe que não é assim. Né? Assim, pelo menos eu entendi. Eu penso o seguinte, né? Eu sou a favor de quem se posiciona. Nosso pastor, por exemplo, ele abriu o livro de paz, ele se posiciona pela justiça social, isso é muito legal, e eu participo com ele, inclusive. Mas existem dons, né? Pessoas que não têm esse dom de enfrentamento. E pode ser que essas pessoas venham a ser utilizadas por Deus em questões do seu trabalho, na sua casa. Então, é um processo, entendeu? Assim, eu, particularmente, adoro trabalhar com pobre, né? Eu tenho feito, me aquece muito o coração. É importante tomar cuidado com os nossos posicionamentos, porque é o seguinte, nosso posicionamento tem que ser para a glória de Deus, não para o nosso próprio prazer, entendeu? Mas Deus dá o dom, a função para cada um. Está na Bíblia, um fez mestre, outro fez pastor, outro fez evangelista. Então, eu entendo que a sua colocação está corretíssima. E é bonito quando um crente se posiciona para glorificar a Deus, né? Perante as injustiças desse mundo, né? É isso? Sim. Manuel, respondendo o que ela está falando, tem uma passagem evangélica que mexe muito comigo nesse questionamento, tá? Quando as parteiras hebreias foram convocadas, tinha que receber a ordem do faraó para matar as crianças. Elas mentiram para o faraó. Elas obedeceram ao faraó. Mas por quê? Para a glória de Deus. Está vendo? Então, as nossas atitudes têm que ser baseadas em Deus. Às vezes, eu vou falar que você é arrogante. Eu estou glorificando a Deus. É muito difícil você fazer isso. A gente tem que ter esse cuidado, né, Diabo? Aqui ele fala, Deus esteve em compreensão delas, porque elas temeram a Deus, não ao faraó. Porque elas deveriam seguir a ordem do faraó. A igreja tem... Hoje nós não vemos isso, infelizmente, na maioria das igrejas, né? A igreja só quer saber de crescer, número de membros e prédios. Gente, igreja, ela tem que transformar o mundo. Tem que trabalhar para transformar o mundo para a glória de Deus. Nós temos que pregar o evangelho para o próximo, nós temos que ajudar o pobre, fazer boas ações para glorificar ele. Nós não vemos isso hoje. Vou falar de forma bem clara, tá? Não vemos isso hoje. Só se pensa em ganhar dinheiro, construir prédio e ter número de membros aumentado. Virou clube, né? Virou clube. Manuel, eu ainda acrescentaria o seguinte: a gente imagina, né, que nós somos perdoados de tal forma que Deus não vai cobrar, né? A forma que ele viveu essa vida. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia apresenta claramente o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, de que o julgamento ele começa pela casa de Deus. É claro que o julgamento da parte de Deus, do seu povo, não vai envolver condenação, mas ainda assim será um julgamento.
E como cristão, nós temos que nos perguntar que tipo de coisa que Deus pode perguntar, como ele regenerou esse povo, segundo a sua soberana vontade, foi colocado no local de desigualdade, ela é profunda, ela é mortal, ela é extrema. E Deus não vai cobrar um ateu cristão que mora na Suíça, no Canadá, a mesma coisa que ele vai cobrar de um cristão carioca. O cristão suíço, canadense, ele não convive com a desigualdade com o carioca. Então, Deus pode, também, cobrar para o seu povo. O que você fez na luz da comunidade do Estado, que está aqui atrás de nós? O que você fez à luz da comunidade da Frota, que é o bairro que você vive? O que você fez, morador de São Conrado, à luz da realidade da Rocinha? O que você fez, morador da Barra, das regiões ali ao redor da cidade de Deus? À luz da realidade da cidade. Inúmeros cristãos vivem no complexo do Alemão, no complexo da Amarela, no complexo do Lins. Então, assim, a gente não pode se eximir de um compromisso que está estabelecido a misericórdia que o cristão deve ter por aquele que sofre. E sempre vai ter misericórdia com base no sofrimento da pessoa. E onde você encontra mais sofrimento? Dentro da favela. Ah, mas ninguém sofre na classe média. Claro que sim. E como? Solidão, as pessoas que moram em regiões como Copacabana e Caraí. Um número de pessoas idosas sozinhas, abandonadas por seus filhos, seus parentes, e sem ninguém, por isso pai. Contudo, há um nível de sofrimento em um lugar tão desvantajoso como a favela, que excede a compreensão, que você só vai passar a sentir essa compaixão se você for lá e ter. E Cristo, ele fazia isso. Ele andava por todas as regiões que ele mais caminhava, as regiões mais pobres, as regiões onde você tinha elite, a classe sacerdotal, regiões de classe média alta, por assim dizer, eram regiões onde ele encontrava muita resistência, ele ficava pouco ali. Ele encontrava muito mais espaço, portas abertas às regiões mais miseráveis da Palestina do céu. Mais miseráveis, mais rejeitados, mais ignorados. Era ali onde o evangelho era plantado como uma semente modificada. As regiões de classe média alta, pouco se duvidava. Só foi começar a ter cristão em excesso, pessoas se convertendo em classe média alta, do segundo e terceiro século antes. Do início era Primeiro tudo e segundo século, a maior parte dos cristãos eram pobres, escravos, muitos ladrões, bandidos. As epístolas, elas foram escritas para pessoas pobres, para escravos, para ex-bandidos, né? Então, é importante a gente lembrar, nós moramos num lugar que requer de nós não a alienação à realidade, mas o contato com ela. E através desse contato, isso vai servir até para um testemunho pessoal nosso, se a gente receber um novo coração ou não. Porque aquele, segundo inúmeras parábolas do Novo Testamento, aquele que tem contato com a realidade extrema da violência e da pobreza e não se compadece, o Novo Testamento vai dizer que não se converteu. Então isso é importantíssimo. A parábola do samaritano não é nada mais, nada menos do que isso. Foi o samaritano, sabe, recebendo, tendo compaixão de um homem que a classe religiosa ignorou. Que o rico ignorou. Então isso é importante, gente. No contato com a realidade geográfica que Deus nos inseriu, que a gente vai obter evidências até que vão apaziguar a nossa consciência, o nosso coração. Servir a Deus em meio a lugares pobres na nossa cidade não é apenas um conforto de você estar servindo a Ele, mas serve também para apaziguar a sua consciência como sinais e evidências que Deus começou uma obra em você, porque antigamente você jamais faria isso. E hoje você tem amor por isso. Hoje você sente misericórdia por quem anos atrás você ignorava. Né? Então isso é importantíssimo. Né? Agora, com relação ao envolvimento com causa de justiça social, como, por exemplo, o nosso pastor e tal, eu acredito que Deus ele designa pessoas para serem incumbidas de tarefas impressionantes, como foi Daniel. Então, a gente sempre tem uma pessoa ou outra que vai se destacar. Contudo, embora a gente não seja obrigado a se envolver em uma manifestação, essa compaixão por pessoas pobres e vítimas a gente tem que ter. Isso, assim, é um preceito, é um desdobramento de uma relação verdadeira com Deus. A pessoa que conhece a Deus tem amor por aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus mais ama é o ser humano. E ele tem uma compaixão especial pelo ser humano que sofre. Esse é o ponto. Ele ama a todos, mas ele tem uma benevolência especial
pelo oprimido, pela viúva, pelo pobre. Isso está estampado no Antigo, no Novo Testamento. Deus olha, você tem que olhar para o ser humano como um olhar de misericórdia para a imagem. Um ser criado à imagem e semelhança de Deus que está sofrendo, né? Independente de quem seja, né? Diga, meu irmão. Uma coisa que, em todos esses anos, a gente sempre me chamou muita atenção. Hoje, eu estou com 42 anos, eu fui alcançada por Cristo de 15 a 16 anos. Uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, principalmente quando entrou essa questão da polarização política no Brasil, é que, em geral, as igrejas, elas faziam sempre o seguinte: algumas igrejas, elas tinham essa questão meio que de um braço social, distribuindo cesta básica, um serviço aqui, um serviço ali, mas, conforme o próprio Calvino até ressaltava, não houve uma ação efetiva na formação educacional do povo, não houve uma ação efetiva na formação política do povo, porque nós temos uma tradição cristã muito forte de formação educacional e educação política. E eu me lembro que, mais ou menos em 2012, 2013, com esse questionamento na cabeça, eu escrevi uma música, né? Eu sou rapper desde os 19 anos. Eu escrevi uma música na qual eu questionava isso. Naquela época lá atrás, muito antes disso, eu já questionava o porquê que nós estamos preocupando tanto com o cenário que estava ao nosso redor, se nós não fizemos nada de dentro para fora. E mesmo que tivéssemos feito, não precisaria se preocupar, porque isso iria refletir uma melhora da sociedade. Aquela coisa que a gente conhece, né? Um avivamento genuíno, a gente sabe que existe quando há uma transformação ao seu redor. Sim. E aí, o que naquela época eu sempre via? Vento de doutrina que ia e voltava, falta de engajamento total para essas questões. E aí, quando surge essa polarização política, simplesmente o pessoal toma um lado, toma o outro, briga, e a situação continua a mesma dentro, ou começa a piorar, porque essa polarização abre brecha para um monte de outras doutrinas entrarem. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, assim, eu entendo que o que aconteceu, o que acontece, não só no Brasil, no mundo, na verdade, é uma falta de voltar para a nossa raiz. Porque se o termo é protestante, são os protestantes, é porque nós fomos contra lá atrás. Deus levantou homens lá atrás, justamente, contra uma situação na qual uma igreja ela tinha um papel praticamente de Estado. Ela oprimia religiosamente de forma estatal. Isso foi rompido. Temos grandes mestres que nos ensinaram isso baseado nas escrituras. Muitos deles, a gente nunca ouviu falar no Brasil. Eu estava até falando com o irmão na semana retrasada sobre o neocalvinismo holandês. Eu amo o neocalvinismo holandês porque também eles têm uma compreensão de relação do cristão com todas as esferas da sociedade. Isso me impactou muito, me impactou profundamente. Só que se a gente for fazer uma pesquisa aqui e perguntar quem conhece, praticamente não chegou aqui. Com certeza. Poucas pessoas têm acesso a isso. E não precisa ser uma linguagem rebuscada. Não, é o ensino básico mesmo das escrituras de cada igreja, mas isso acabou se perdendo por quê? Justamente porque o Brasil ele só se preocupou em ser um país cristão em números. E não se preocupou em ser um país cristão na prática. Quantitativamente, não qualitativamente. Né? E talvez, se houvesse essa preocupação, hoje nós seríamos um percentual menor. Mas, talvez, ao nosso entorno, a situação estivesse melhor, inclusive na questão política. Uma coisa que eu sempre questiono muito. Por que um trabalhador ganha um salário mínimo e um político no Brasil que é idolatrado, faz logo de algumas formas, ele ganha praticamente 10, 15 vezes mais. E aí você vai para países europeus, onde, né, pelo menos o que eu pude entender, que a formação de muitos desses países teve muita influência, inclusive, da questão dos mandatos culturais e sociais qualquer. Você chega lá e tem um político que trabalha de casa, porque ele não quer ser um peso. E detalhe que nesses países, o ponto de renda é muito mais alto do que o nosso no Brasil, porém, a classe política ela é muito mais enxuta, ela é menor, ela ganha menos, porém, todos os serviços básicos estão disponíveis para a população inteira. O político usa o serviço público. Então, é muito complicado. Basicamente, assim, é uma relação que é instaurada
um homem de amor. Amor. O progressista, ele não podia odiar o conservador. Nem o conservador odiar o progressista. Tem que haver amor. Posso ter meu posicionamento político, mas amar aquele que não tem. A gente vê nas discussões aí no Instagram do Antônio, assim, posicionamento de gente evangélica que me dá arrepio. É de desamor, assim, não está nada de acordo com isso aqui, nossa regeneração. Né? É muito legal que gerou esse debate. Muito bom, muito bom. Né? E chegando no fim, gente, na consumação, esse estado nosso de santificação vai chegar ao dia perfeito, ou seja, não vai ser possível pecar. Então, nós vamos chegar ao homem que Deus planejou no Jardim do Éden, mas muito acima disso, porque nós não vamos ter a possibilidade, segundo as Escrituras, da queda, de pecar. Então, todos os mandatos espiritual, cultural, social vão ser mantidos. Nós vamos ter ainda mandato espiritual, mandato cultural, mandato social, mas de forma perfeita para a glória de Deus. Deus vai reger todas as coisas. Não vai haver doença, não vai haver morte, não vai haver guerra, não vai haver violência. É o que a Escritura nos garante. Né? E também, por outro lado, aquele não regenerado, na consumação, acontece, ele vai ser condenado à perdição eterna. De todo esse mal, condição de morte do homem, pós-queda, será mantida, só que sob a justiça de Deus. Então, gente, aqui é uma hora, é uma aula que eu preparei para a concepção do homem, criação, queda, redenção, consumação. Leitura mais aprofundada, eu sugiro esse livro do Antônio Roquema, Criados à Imagem de Deus, que chegou depois. Ele tem uma concepção calvinista, reformada muito legal, tá, gente? Muito legal. E eu só explorei os 3 primeiros capítulos aqui. Depois ele fala da questão da autoimagem também, e você olhar para você mesmo como criação à imagem de Deus. Então, sabe o que é? Não é ser egoísta, mas é amar assim um pouquinho mais. Ter um pouquinho mais de paciência, de calma com você mesmo, como imagem de Deus. Como é que você vai amar ao próximo como a si mesmo se você não ama a si mesmo? Então, cuidado com as sabotagens, com as autodestruições que você faz com a sua vida. E certos pecados que nos destroem também. Sabe? A questão da autoimagem, depois ele faz uns 6 capítulos só falando sobre o pecado. Sobre a queda, sobre o pecado e as definições do pecado. Entendeu? É um livro muito legal, tá? Semana que vem nós vamos falar falando sobre a criação do homem, agora vamos falar sobre a criação de todas as coisas. Né? A criação em geral. Estou achando legal essa sequência. Vocês estão gostando, né? Essa sequência de ensino, né? Então, eu queria fazer uma coisa que você não citou aqui, mas vale a pena a gente ler. Em Gênesis 2, versículo 7, ele fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou na narina o fôlego da vida. E o homem tornou-se evidente. Esse fôlego não foi retirado. Então, cada um de nós tem esse fôlego da vida em nós. Ele é o autor e da é isso vida, que a né? gente tem que ter essa consciência. Deus é o autor da vida. A vida vem dele. Ele não tirou por misericórdia. É verdade. Mesmo o homem caído, longe dele, né? Pelo amor que ele tem pelo mundo. Porque você vê que nenhuma criação ele soprou o fôlego. Mas no homem. Só no homem. É especial a criação do homem. É especial. Né? Não é como qualquer outro animal da nação. É especial. Nós temos uma pessoa à imagem de Deus que o resto da criação não tem. Se você olhar para o seu próximo, olha com mais carinho. Olhar para você mesmo, olha com mais carinho também. Você é a imagem de Deus. Você é amado. Ele é amado. O teu próximo, que hoje não é convertido, ele pode vir a ser daqui a um tempo. Né? Olha para o que Deus fez na sua vida também. Gente, já quase na hora do culto. Vamos orar para terminar. Emerson. Sargento Emerson. Eu vi o debate, né? A questão social, né? Tanto na Europa quanto aqui no contexto. Tem uma coisa que eu acho importante a gente lembrar o seguinte: quando é feita essa restauração pelo Espírito Santo,
na nossa mente, a nossa visão de mundo passa a ser diferente. Então, começamos a olhar como Cristo olhou o mundo. O que acontece? A questão social é extremamente importante, isso aí. Ninguém tem, como é falado, a igreja brasileira, infelizmente, não dá testemunho disso. Contudo, o que é fazer isso para a glória de Deus? O cristianismo está muito mais preocupado com os meios utilizados do que com o fim. Por quê? Nós temos uma certeza que a palavra de Deus diz: sempre haverá pobre. Sempre. Desde o Antigo Testamento, até mesmo Jesus fala isso quando os apóstolos reclamam de Maria despejar 3 anos de salário em cima de Jesus Cristo. E reclama: poxa, como é que essa mulher está fazendo isso e podia se preocupar com os pobres? Aí ele fala: olha, os pobres sempre haverão e vocês poderão ajudar no momento oportuno. Mas ela fez isso porque ela está me ungindo para a minha morte. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos esquecer do princípio básico. Estamos fazendo isso para a glória de Deus, de acordo com a sua vontade. Vamos atrás daqueles que necessitam da nossa ajuda, mas principalmente reconciliar essas pessoas, os pobres, com Cristo Jesus, por meio de Cristo ao Pai. Nós não podemos esquecer isso. A Europa, vou dar um exemplo, ela foi totalmente influenciada pelo ideal cristão. Contudo, hoje em dia, é a região que precisa mais que seja levado ao evangelho, porque esqueceram disso. O bem-estar social fez com que esquecessem daquele que possibilitou tudo aquilo para eles. Então, não é questão de equilíbrio, é questão de como devemos olhar o mundo, olhar todas essas coisas. Era só isso. Só que... Ótimo. Muito bom. Isso aqui nos dá uma força grande para evangelizar, né? Você olhar o seu próximo, né? Que a imagem de Deus, ele está perdido. Sabe, o destino dele é eterno. Você não sabe se ele é um eleito ou não, falando da teologia reformada. A gente ainda vai chegar lá, tá? Esse tema. E você tem que pregar o evangelho para ele. Obrigação de falar de Jesus para ele, né? Mas vamos orar que vai começar o nosso culto, né? Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Deus, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós podemos aprender mais sobre Ti, mais sobre nós mesmos, como homens, criados à Sua imagem e semelhança, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a criar nossa vida mais e mais, querendo cumprir os Seus mandatos, querendo ter uma relação melhor contigo, com nossos irmãos, com o nosso próximo, Senhor. Possamos amar o próximo, fazer a diferença na sociedade, Senhor. Abençoa o culto que vai vir agora, que seja uma bênção, que Tu fales em nossos corações, através do pastor Antônio. E, Senhor, abençoa a nossa semana hoje, Senhor, que seja uma semana em que possamos exercer os mandatos todos, espiritual, cultural e social, para a Sua glória. No nome de Jesus é que pedimos. Amém. Obrigado, irmãos. Vamos para nosso culto. Tem um cafezinho ali, ó. Natan. E aí, Natan? Para RBD. Trabalhando pra caramba, pô, acordei pra